Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e muito boa noite. Hoje vamos falar do vexame da Neoquímica Arena, também do treinador Fábio Carille e do jogo da Sul-Americana terça-feira. Mas antes disso, galera, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e dê aquele like. Valeu, galera. Outra coisa, quem quiser comprar qualquer artigos da Mizuno, Nike, Olímpicos e a Foot Fanatics, é só vocês entrarem lá no link, lá na descrição. Vocês entram diretamente na página dessas marcas maravilhosas. E aí, pode comprar qualquer item, vocês têm desconto lá. Muito bom, galera, tá bom? E também, se vocês quiserem participar do grupo do WhatsApp, também está lá na descrição, tá, galera? É R$ 3,99 por mês. Entra lá no grupo do WhatsApp, fala diretamente comigo. Vai ter sorteios, brindes e também vai poder participar aqui em live aqui no canal, tá bom? Estou falando do vídeo agora do Vascão, o vexame na Neoquímica Arena, nesse sábado, ontem, por 3-0 para o Corinthians. Um vexame que poderia ter sido até maior se não tivesse os gols bem anulados, vamos dizer assim, mas depois que o treinador Fábio Carille conseguiu colocar em campo 8 jogadores reservas de uma vez só, galera. Não foi colocar 1, 2 jogadores e aí no outro jogo troca outros 2 para poder rodar o elenco. Ele conseguiu trocar de uma vez só. Isso não existe. O time principal ainda está se adaptando, se conhecendo, né? Foram apenas 2 jogos, um brasileiro e uma sul-americana. E ele já está poupando jogadores. Jogadores nem se conhecem direito. Ah, mas já estão jogando desde o ano passado. Tem jogadores novos, tem treinador novo que está tentando adaptar um esquema de jogo, pelo menos deveria, que parece que esquema é a única coisa que o Vasco não tem. Tática, também não. Jogada ensaiada, muito menos. Isso me revolta, porque já teve tempo para isso. O treinador Fábio Carille, a única coisa que ele tem é alguns muito bons jogadores, como Coutinho, como Nuno, o Paulinho, o Verratti, que é um matador. Mesmo jogando no Vasco, sem um elenco tão grande, o cara é animal. A gente sabe que dentro da área ele é muito bom. E aí é a única coisa que o Fábio Carille consegue fazer quando o Vasco marca os gols. Você vê contra o Melgar, primeiro gol, Coutinho, uma chapa maravilhosa. Segundo gol, foi uma roubada de bola. Então, assim, são lances com jogadores esporádicos. Muito difícil você fazer uma jogada toda ensaiada, vindo de trás, trazendo, trocando a bola, com o time todo ali. Muito difícil o Vasco conseguir fazer isso. E aí, galera, a diretoria, seu Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe, né, se reuniram nesse domingo para decidir sobre o treinador Fábio Carille, se ele fica ou se ele sai. E a decisão foi permanecer com esse treinador. Eu entendo que é difícil você trocar o treinador logo no início do campeonato. Praticamente todos os treinadores bons estão empregados. Então é difícil você fazer isso. Concordo com você. Mas também está difícil manter um treinador que me consegue trocar 8 jogadores de uma vez. E um presidente que não chega no ouvido dele e fala: meu amigo, você acha que está certo isso? Você faça, mas assume. E você vai trocar tudo logo no início do campeonato? Falar se foi no final do campeonato, o time já está entrosado, o time que está ali na reserva já sabe como que se joga, já entrou um jogo ou outro e sempre foi mais ou menos dando certo. Tudo bem, mas no início do campeonato, onde o time principal ainda nem está totalmente entrosado, o que ele achava que ia acontecer contra o time do Corinthians? Muito bem, um time bom, só tinha algumas peças que estavam machucadas, mesmo assim, é um time muito bom, que jogava em casa e não poupou, mesmo perdendo o primeiro jogo em casa na Sul-Americana. Mas o Vasco tinha que poupar. 2.300 metros de altitude. Muita coisa, né? Se jogasse 3.600, então, o time estava morto. Só ia jogar mês que vem. Em maio. Só aí que ele ia conseguir jogar. Porque, jogadores com 25, 24 anos, tá tudo morto. Como é possível? O Coutinho? Entendo.
Até o Verratti para começar. Mas Nuno? Paulinho? O Garré, tudo bem, não tem jogado bem. Vamos testar outra coisa, ok. PH? Maurício Lemos, que não tem nem vindo jogando tanto assim, já precisava descansar? Aí fica difícil. E fica difícil entender essa diretoria, o que eles querem do Vasco. Pedrinho, eu sou um dos caras que te apoia. Acho que não tinha presidente melhor para entrar no Vasco, mas está começando a pisar na bola. Você tem que começar a ter atitudes. Não está sendo feito um processo muito bom. A gente contratou no início do ano passado, no meio do ano passado, Maxime Rodrigues e Jean Davi. Eu entendo que foram maus contratações, você mesmo fala, que não foram tão boas. Porém, era o início de trabalho. Você tinha pego o time do Vasco. Aí você me pega, esse ano falou, esse ano a gente vai fazer boas contratações. Se contrata mais 3 jogadores de fora do país. Garré, Lloyd e Nuno. E o único dos 5 jogadores de fora do país que deu certo, praticamente está dando certo, é o Nuno, que parece ser muito bom jogador. De resto, a gente não sabe. Maxime Rodrigues já foi emprestado. Jean Davi, esquece, ninguém quer ver ele lá. O Garré é uma incógnita. E o Lloyd também é uma incógnita. Maior do que o Garré. E você não podia ter trago o Rony? Tinha fechado com um jogador brasileiro que você sabia que já estava pronto. É isso que a gente está cobrando. Foram atitudes erradas. E quem está aí tomando a decisão é você. Mas quem está por trás disso aí? Marcelo Santana, Felipe, entre outros, que tem que ser cobrado. Porque não trouxe jogadores prontos onde a gente mais precisava, que era um ponta. Fica difícil. Não precisa trazer o Garré e o Lloyd. Você traz o Rony e o Nuno, estava ótimo. Pelo menos eram prontos jogadores bons. Depois vinha o Watson, vai vir o Estrela, vai compor o elenco. Mas trazer por trazer? Para ficar pagando salário? Fica difícil. Fica difícil tentar entender isso. Fica difícil saber se o Paê vai ficar ou se não vai ficar. Porque ele joga. Para que o treinador está treinando um cara desse? Se de repente ele está indo embora? Sinceramente, só porque está pagando salário alto? Aí quando largar a gente, o Vasco cai, é isso? Vai ter que treinar um novo jogador ali naquela posição? Talvez porque a gente não tenha. Tudo bem. Acho que a gente podia botar outro jogador, mas até entendo isso. Mas o que eu não entendo é trocar 8 jogadores de uma vez só. Para mim, é inadmissível. Foi um vexame. Mais uma vez. E o pior do que o vexame é não somar pontos no Campeonato Brasileiro, que podem fazer falta lá na frente. Jogo principal, que é o brasileiro. A Sul-Americana é muito bom, mas não adianta ser campeão de uma Sul-Americana e cair para uma Série B. Não vai adiantar, não vai levantar o Vasco. Eu sei que é um processo, mas esse processo precisa você estar indo bem no Campeonato Brasileiro e aí sim, nas competições internacionais. É um complemento. Agora, voltando para o jogo de terça-feira, que também é muito importante pela Sul-Americana, Vasco e Academia Puerto Cabello. É um time que é chato. É um time que em casa, contra o Lanús, chegou a estar ganhando por 2-0, tinha um jogador do Lanús expulso, e por sorte o Lanús conseguiu um empate. O Lanús, que em princípio é um time muito melhor, argentino, contra um time que começou nessa de 2000 para cá, time novo, recente. Então, para vocês verem, se o time não entrar aqui, ó, e depois desse psicológico que teve contra o Corinthians, é perigoso. Muito perigoso. E a provável escalação do Vasco deve ser a mesma que jogou contra o Melgar. Já que o elenco tem que descansar, né, Carelli? O elenco tem que descansar. Porque joga 1, 2 jogos, tem que descansar. Então o time reserva agora tem que descansar, entra o titular.
No próximo, sei lá, talvez você bote uma reserva. A gente já não sabe. Porque tá complicado. Você disse na entrevista que o Vasco tinha o elenco entre os 8 melhores elencos do Campeonato Brasileiro. E que não precisa de jogador. Como não precisa de jogador? Se você pegar, tirando Palmeiras e Flamengo, todos os outros times precisam de jogadores para alguma posição para melhorar. Todos. Não tem um que não precise. Como reserva ou não. Mas precisa. E você me diz isso numa coletiva? Não quer perder o elenco? Fala, precisamos sempre melhorar o elenco. Porém, esse elenco também é muito bom. Até entre os 8, talvez. Se sair é melhor. Mas falar que não precisa? Que isso? Não existe, Carille. Não existe. Então, eu espero que terça-feira realmente você dê uma macetada no Puerto Cabello. Porque senão, quem vai dar uma macetada em você vai ser a torcida. Porque vai ser no estádio de São Januário. E com certeza você vai ser vaiado. Isso é certo. Galera, por hoje é só. Fica aqui a minha indignação da diretoria. Um trabalho que está muito conturbado. Tem que melhorar bastante. Entendo que não acho que outro presidente faria melhor, porque eu acho que não faria. Só teve gente sugando o Vasco. Porém, não é por isso que não vamos cobrar que seja melhor. Acho que o Pedrinho tem que melhorar bastante. Então, não só ele, tá? Ele tem que cobrar aos diretores, a quem está lá para fazer jus ao salário que ganha também. Então, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado, uma boa noite e até o próximo vídeo.